Paulo Mantovani. Bom, é um privilégio até a gente estar aqui e muito bem recebido para uma entrevista com a pessoa que provavelmente, né, muita gente conhece, o doutor Anderson Furlan, Justiça Federal. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Um prazer, é todo meu poder estar aqui nessa entrevista com você. Assim, para a gente iniciar a entrevista para quem está em casa, Justiça Federal opera onde e o quê? Existem no Brasil três justiças que as pessoas mais conhecem. Existe a Justiça Estadual, que fica aqui em Maringá, em frente à Catedral. Existe a Justiça do Trabalho, que ficava aqui também, mas hoje funciona lá na Gastão Vidigal. Certo. Existe a Justiça Federal. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: a Justiça do Trabalho julga as relações entre patrão e empregado. Quando tem algum problema entre o patrão e o empregado, quem julga é a Justiça do Trabalho. Correto. A Justiça Federal, ela julga todas as causas que o cidadão tem contra a União, contra o INSS, contra a Caixa Econômica Federal e que esses entes têm contra os cidadãos. Então esse é o métier, o propósito específico da Justiça Federal. Empresas e pessoas físicas também. Toda pessoa física ou jurídica que tem uma ação contra a União, as autarquias federais, as empresas públicas federais, como Caixa Econômica Federal, entram na Justiça Federal contra esses entes. E esses entes, quando querem cobrar, uma pessoa deve um cheque sem fundo na Caixa Econômica. A Caixa Econômica, quando quer cobrar, vem na Justiça Federal. Se ela não paga imposto de renda, a União entra com a execução fiscal. Quer dizer, então quem entra contra o governo federal, para quem está em casa entender um pouco melhor aí, é a Justiça Federal. É a Justiça Federal. Nessas ações tem que vir na Justiça Federal e atuar. Só que a Justiça Federal também atua em crimes. Todos os crimes que envolvem tráfico internacional de pessoas, tráfico internacional de drogas, é também a Justiça Federal que julga. E eu estava explicando. E o que sobra para a Justiça Estadual? Para a Justiça Estadual é o residual. Tudo aquilo que não for trabalhista ou federal é da Justiça Estadual. Então, duas pessoas batem o carro, é na Justiça Estadual. O pai separa da mãe e quem vai ficar com a guarda das crianças? É a Justiça Estadual que vai decidir. Esses casos envolvendo duas pessoas, cidadãos, quem decide geralmente é a Justiça Estadual. Vocês entenderam aí, né? São três linhas, uma diferente da outra, né? Cada uma com a sua responsabilidade. O senhor é diretor aqui. Eu sou juiz federal, titular da Vara de Execuções Fiscais de Maringá. Certo. É a única vara especializada em julgar as ações tributárias da União contra os contribuintes. Mas tem uma associação também que o senhor é o presidente. Sim. Os juízes federais de todo o Paraná se reuniram há muitos anos e formaram uma associação chamada APAJUF. E eu sou o presidente da APAJUF, fui presidente de 2010 a 2012 e você agora de 2014 a 2016. A APAJUF é uma instituição com longa tradição nos embates cívicos do Estado. Foi a APAJUF, por exemplo, juntamente com a GRPcom e a OAB, que liderou o movimento Paraná que Queremos. E por intermédio de um projeto de lei enviado pela APAJUF, a Assembleia aprovou a Lei da Transparência, que é hoje a lei da transparência mais moderna do Brasil. Então, nós falávamos ali, antes de iniciarmos aqui a entrevista, a respeito de digitalização. Como é que está isso hoje, principalmente aqui em Maringá? A Justiça Federal da 4ª Região, que envolve os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é pioneira no desenvolvimento do processo eletrônico. Nós somos a 4ª Região, a vanguarda do Brasil nessa matéria. E hoje, em toda a Justiça Federal do Sul do Brasil, é proibido se entrar com uma ação de papel. Acabou. Acabou. Nesse mundo que nós vemos hoje, onde tudo é pela informática, também os processos são eletrônicos. As pessoas o advogado quer entrar com uma ação, ele tem que entrar pelo meio eletrônico, pela internet. Não adianta vir aqui com aquele monte de papel para protocolar. Com isso, a gente ganha em celeridade no julgamento e ganha em economia de bens ambientais, porque menos árvores serão derrubadas para fazer papel. E aquele montoeira de processos que tinha, como é que a digitalização tomou conta já ou ainda tem? Não se vê mais os montes de papel. Não se vê mais os processos empilhados, não se vê aquelas salas lotadas de papel, mas existem ainda milhares de processos. Eles não estão amontoados na parede da sala do juiz, mas estão no computador. Ainda existem muitas ações para serem julgadas, é muita demanda, nós temos milhares de casos previdenciários para resolver. Aqui na vara onde eu atuo, nós temos 11 mil execuções fiscais
para cobrar tributos sonegados da União. Tributos que deveriam ser vertidos para o Estado poder pagar a polícia, poder pagar a merenda escolar, para construir hospitais. Muitas vezes esses tributos, o valor desses tributos foram colocados no bolso pelos empresários, que acabaram gastando em viagens, lazer para os filhos e não deram o tributo para o Estado. A função da justiça é tentar recuperar esse dinheiro e devolver para o Estado. Hoje tem aí o quê? Uns 500 mais ou menos para digitalizar ou não tem isso? Exatamente. Hoje nós temos, dos 11 mil processos, apenas 500 ainda estão em meio de papel. Todos os demais são totalmente eletrônicos. Bom, como eu disse aqui, ele é juiz federal, né? Juiz federal, diretor aqui da Justiça Federal, é também presidente da Associação, né, dos Juízes Federais, 2 anos, agora mais 2 anos para frente, mas gosta de animais, né? Como é que é isso, doutor? Exatamente. Eu fiz mestrado em Direito Tributário e faço doutorado em Tributário e Ambiental. E quando eu estava na Europa, estudando entre 2004 e 2005, tomei contato com esse movimento muito forte sobre direitos dos animais. O meu orientador do doutorado é um dos grandes nomes do mundo nessa matéria, discípulo do professor Steve Wise de Harvard. E nas conversas com ele, acabei despertando em mim uma consciência que eu não tinha antes, que é uma consciência de maior respeito, consideração por todos os seres vivos. Quando a gente fala no animal, é lógico, tem um animal racional e irracional. Estou falando, o senhor gosta de todos, do gato, do cachorro, enfim, dos animais de uma maneira geral, como é que é isso? Se apega mais em um ou menos no outro? Por incrível que pareça, eu vou dar uma resposta agora que pode chocar um pouco. Fica à vontade. Mas que seja bem entendida. Se disser para mim, você quer um cachorro para levar para sua casa? Eu falei, não quero. Eu não gosto de cachorro em casa. Eu não quero ter gato pulando pelo meu sofá. Eu não gosto. Certo. Mas o meu respeito por eles é incondicional. Eu respeito todos os animais. Então eu não admito que se trate um animal como coisa, o gato, o cachorro. Não admito que seja engaiolado, seja utilizado para experiências. Não admito que seja apedrejado, abandonado. Não admito. E não digo só para o gato e para o cachorro. O meu respeito é incondicional e é a todos. Por isso, eu sou vegetariano, eu não como carne. Ah, não come carne? Não como carne há muitos e muitos anos, há mais de 10 anos. Nenhum tipo de carne. Eu respeito o frango... Comer carne seria um sacrifício ali para os animais, né? Seria mais ou menos assim que o senhor pensa ou não? O consumo de carne, primeiramente, ele é um hábito, né? Então, a criança nasce, desde pequena, ela é introduzida ao consumo de carne. Se você não é acostumado a comer carne, você acaba não consumindo. Muitas pessoas hoje não comem carne, ou comem uma vez por semana. Então não é algo que seja assim, obrigatório. Só que as crianças são desde pequenas acostumadas. Então esse hábito, essa tradição que já remonta a 50 mil anos, ela não vigora em mim. Eu consegui abolir esse costume. Não como carne, mas não como carne por quê? Porque eu sei que o consumo de carne não faz bem para a saúde, mas principalmente pelo respeito aos animais. Eu não admito que o animal seja tratado como coisa, engordado em currais apenas para ser morto depois, criado numa vida miserável dentro de um chiqueiro para poder 3 meses, 6 meses, 1 ano depois ser morto e sacrificado, tratado como nada. Esse tipo de sentimento eu tenho muito forte em mim. Eu já assisti uma palestra, por isso que eu estou aqui também, né? Assisti uma palestra sua sobre a questão da defesa dos animais, né? Então é por isso que eu estou aqui e coloco o microfone à sua disposição para falar para quem está em casa, né? E muita gente o cara tem um cachorro, vive amarrado, não trata direito, não dá água, não dá comida, espanca, então o senhor fica à vontade. O que eu sempre digo nas palestras e que é importante repetir sempre, repito isso para minha família, que é uma família de agricultores, né? Que sempre consumiu carne, criou animais, é que nós vivemos hoje numa época da humanidade em que a ciência nos prova que os animais e nós compartilhamos os mesmos ancestrais, compartilhamos muitos genes em comum. Se chegasse um extraterrestre hoje na Terra e pedisse para você, descreva um ser humano, o que é o homem que é tão importante na Terra? Alguém ia dizer o seguinte, não, o homem é um ser que tem 4 membros, ele tem dentes, ele come pela boca, defeca pelo ânus, ele tem 2 olhos, ele tem um nariz, ele respira pelo pulmão, ele tem coração. Essa descrição não identifica um humano. Ela identifica milhares de seres vivos. Todos são basicamente iguais.
O ser humano, ele é melhor? Não, ele não é melhor nem é pior. Ele é simplesmente um animal como todos os outros. E cabe a nós, na nossa inteligência, na nossa magnanimidade, nós que atingimos o ápice da evolução, exercemos essa empatia. O que é empatia? É você se colocar na pele do outro. O outro, que Jesus mesmo falava, talvez não seja só o outro ser humano, seja o outro ser vivo. Para quem leu o Gênesis, isso fica muito claro. Deus, quando delegou a Adão cuidar do seu patrimônio, ele falou cuidar, não falou destruir. Noé, quando desembarcou, depois do dilúvio, Deus disse para ele, você pode comer de tudo, só que da carne com sangue não comereis, ou seja, dos animais você não pode comer. Então na Bíblia isso é muito forte. O que nós defendemos hoje é esse maior respeito, essa empatia, se colocar na pele para você pensar duas vezes antes de tratar um animal como uma coisa, antes de tratar o animal como um objeto. Você ter mais respeito até na hora da sua alimentação. Não estou dizendo aqui, todo mundo para de comer carne, não é isso. Só que quando for comer carne, então, pelo menos, que faça com respeito, que não desperdice, que tenha uma veneração por aquele instante onde uma vida foi morta para satisfazer o seu paladar. Porque é só o paladar que está sendo satisfeito. Porque em termos de saúde, o consumo de carne é totalmente indispensável e a ciência prova isso. Daí, né, tivemos então essa entrevista boa, importante, muito explicativa, instrutiva, para você de casa que acompanha o programa Paulo Mantovani Prosa Sertaneja. Muito obrigado, eu fico à disposição para se despedir do pessoal. Paulo, eu que agradeço a oportunidade de me dirigir aos seus telespectadores, agradeço a todos que estão em casa por terem tido a paciência de me ouvir e que, em termos de Justiça Federal, tentem conhecer um pouco mais para saber como é que funciona esse ramo importante da justiça, para vocês poderem procurar os seus direitos. A Justiça Federal é totalmente transparente, aberta ao público. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar com o juiz, pode vir aqui bater na minha sala. Não vai conversar com o assessor, vai conversar diretamente com o juiz, porque a Justiça Federal é aberta ao cidadão. Em relação aos animais, que todos vocês também tenham uma maior consciência em relação aos demais seres vivos. Nós podemos não gostar de todos eles, mas nós devemos respeitar todos e tratá-los como seres que mereçam uma consideração. Era isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Paulo Mantovani.